salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, hoje chegamos a este Domingo de Ramos e escutamos agora esta narração, este relato da paixão de Cristo segundo São Marcos. São Marcos, como sabemos, é o evangelista que durante todo este ano estamos lendo principalmente nas missas. Então, por isso também lemos o relato da paixão de Marcos. Este relato é o mais breve de todos, o mais longo é de João, mas todos os outros são bastante mais longos que este. Marcos resumiu muito toda a paixão, o evangelho dele, de fato, é o mais breve. Teria muitas coisas para comentar, mas precisamente nestes dias eu lancei uma série de meditações sobre as 7 palavras que Cristo pronunciou na cruz. E hoje escutamos uma delas. De fato, essa palavra que pronunciou Jesus no Evangelho que escutamos no Evangelho de hoje, meu Deus, por que me abandonaste? É a única palavra de Jesus que Marcos comenta. E Mateus igualmente, é a única palavra que eles comentam. De algum jeito, deve ter sido talvez o que mais les impressionou, o que mais impactou eles, ver a Jesus sozinho, abandonado, inclusive de seu pai. Que coisa terrível, vê-lo humilhado desse jeito. Acho que é bom lembrar, não, que a crucificação era uma prática que os romanos tinham praticado sempre e que eles, aliás, eles tinham refinado muito essa prática para induzir muito medo nos inimigos. Sempre que os romanos crucificavam alguém precedia da flagelação. É interessante, quando escutamos agora Marcos fala assim: então Jesus enviaram a flagelar e depois o levaram a crucificar. Pronto. Não menciona uma só palavra mais. Todos os testemunhas, inclusive nós temos algumas testemunhas históricas de Flávio Josefo, por exemplo, um historiador romano, mas de origem judeu, que ele acompanhou o general Tito na conquista de Jerusalém e escrevia tudo o que acontecia. Dizia que aquela coisa da flagelação era terrível. Eram 9 cordas, nas extremidades dessas cordas tinham pedacinhos de ossos e batiam tanto sobre os condenados que às vezes até se viam os órgãos internos, estava o corpo completamente coberto de sangue, que quando levavam ele para crucificar, os inimigos viam isso e ficavam com tanto medo que aí mesmo eles se rendiam, entregavam as armas. Era uma guerra psicológica. Então, como digo, a arte de flagelar e de crucificar era uma arte que os romanos faziam com muita crueldade e com muito refinamento. Eles tinham aprendido a fazer isso muito bem para induzir medo. Pois bem, Jesus passa por tudo isso. E chega à cruz, lógico, ele está abandonado. Os apóstolos não se atreviram a estar presentes no lugar, exceção de João, não? E obviamente Maria Magdalena e outras mulheres, mas eles fugiram. E aí então Jesus pronuncia essa única palavra que nós escutamos no Evangelho de hoje. O que está acontecendo? Como é possível que realmente que Deus tenha abandonado seu filho? Como é possível que Deus tenha permitido seu filho morrer na cruz? Pois bem, essa palavra, meu Deus, por que me abandonaste? Eu acredito que é uma oração. Jesus está, de fato, falando para seu pai. Por que você me abandonou? Meu Deus. Esta é uma das poucas vezes, se não a única, agora não lembro outra, mas em que Jesus chama a Deus de Deus, não de Pai. Ele sempre chamava a Deus de Pai. Inclusive no jardim de Getsemane, fala a Deus, lo chama de Abba, ou seja, Papai. Ele sempre tinha uma relação muito íntima com Deus. Aqui não. Aqui ele fala desse jeito: meu Deus, por que me abandonaste? Eu acredito, como digo, que na verdade esta era uma oração. A oração mais intensa, mais profunda e mais poderosa que Jesus fez em toda a sua vida. Aí, nesse momento dramático e crucial da vida dele, que foi os últimos minutos na agonia da morte e na cruz. Pois bem, muitas vezes também nós fazemos orações que parece que Deus não escuta. Eu me encontro muita gente que me diz isso: Padre,
pesa por mim, já vou pedindo muito tempo para que curarme desta doença, para que apareça um trabalho, para apareça um esposo ou uma esposa que estou buscando. E parece que Deus está em silêncio. Os teólogos, inclusive, já falam do silêncio de Deus. O céu parece fechado. E Jesus está precisamente nesse momento. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele se sente absolutamente abandonado, sozinho nesse momento. Pois bem, vamos ver que nessa oração de Jesus, na verdade, ele nos dá uma imensa lição de como nós temos que orar, especialmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação e nos momentos de angústia. Como? A pergunta é: como é a oração que Deus responde? Porque, queridos irmãos, Deus sim respondeu a essa oração de Jesus. Agora vamos ver. Então a pergunta é válida. Como é a oração que Deus responde? Nós temos parte. Deus escuta nossas orações, seguindo o exemplo de Jesus, o exemplo supremo nesse momento dramático de sua vida. Nós temos que dar 4 passos. Primeiro, escutar antes de falar. Esta é a primeira coisa. Escutar a Deus antes de falar. Muitas vezes nós chegamos à oração, nos colocamos, começamos a falar um monte de coisas e queremos dizer a Deus tudo o que nós levamos no coração. Não está mal, mas uma coisa que nós aprendemos também aqui é isso, a escutar antes de falar. Deus sempre é quem toma a iniciativa em nossa vida. Nós achamos que nós somos que nós temos que lembrar a Deus, Senhor, lembra-te disto, lembra-te daquilo. Não, Ele sempre dá o primeiro passo. Ele sempre vai na frente. Quando nós vamos a Deus, Ele já nos está pedindo isso, Ele está colocando essa intenção no nosso coração faz muito tempo. Então nós temos que, primeira coisa, para poder fazer uma oração que realmente Deus escute, nós temos que aprender a escutar a Deus. João dizia, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não? E São Paulo aos Filipenses, ele diz que Deus é quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar. Olha, eu faço algo, eu quero algo porque Deus me infundiu esse querer e essa possibilidade, essa força para realizar. Pois bem, por que eu digo que Jesus também nos ensina a escutar a Deus antes que a falar? Porque, na verdade, Jesus, ele está orando, ele não está se queixando de Deus, por que me abandonaste? Não. Essa frase, meu Deus, por que me abandonaste? É o primeiro versículo do Salmo 22. Jesus está orando. Jesus está, aliás, outro detalhe importante, Marcos lembra, ele diz uma coisa impressionante, não todos os evangelistas coincidem, inclusive o cronograma daquela manhã é difícil montar, mas ele diz que Jesus foi crucificado às 9 da manhã, é o que eles chamavam a hora tércia. E agora, quando ele fala essa palavra, são às 3 da tarde, a hora nona. Ou seja, as 2 horas, 2 das 3 horas, nos quais os judeus oravam. É uma ironia, mas enquanto os judeus todos se reuniam no templo para orar, eles usavam salmos, estes mesmos salmos. Jesus também, desde a cruz, começa a recitar o Salmo 22. Mas esse Salmo 22 é uma verdadeira profecia do sacrifício de Cristo. Por isso, lógico, ele não podia não pensar nisso. Vamos ler, porque eu aqui escolhi alguns versículos. Meu Deus, por que me abandonaste? O versículo 1, ou o versículo 7. Ridicularizaram-me todos os que me ven, balançando a cabeça e gesticulando. Lançam insultos contra mim, dizendo, volte-se para o Senhor, que Ele o livre. Salve-o, se é que Ele o lhe quer bem. Você vê? É o mesmo que os fariseus não zumbavam de Jesus. Depois, no versículo 16, o Salmo diz, transpassaram minhas mãos e meus pés, posso contar meus ossos um a um, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Então, efetivamente, Jesus não está desesperado, Jesus está orando.
Jesus está lembrando, inclusive está dando um testemunho de que tudo isso que está acontecendo estava já anunciado nos Salmos. É como dizer, pessoal, esta é a hora de rezar. Lembra o Salmo 22? Ele descreve tudo o que está acontecendo. Eu não quero dizer que ele de fato não se sentia sozinho. Lógico que sim. Ele carregava todos os nossos pecados e, portanto, não podia estar mais afastado de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Nós falamos disso já 2 domingos atrás. Não? O pecado nos afasta de Deus. Então, lógico, Jesus se sentia realmente afastado de Deus. Sentia que o céu estava fechado para ele. Mas ele não acreditava nisso. Ele sentia, mas sua fé seguia firme. Jesus nunca perdeu a sua fé. Uma coisa é sentir, outra coisa é acreditar. Muitas pessoas acham que a fé consiste em sentir a presença de Deus. Padre, reze por mim, eu não sinto a presença. Mas a fé não é sentir a Deus. É muito bom sentir a Deus, sentir a presença de Deus, sentir o carinho dele. Às vezes nós sentimos isso, mas a fé não depende dos sentimentos. No capítulo 11 da Carta aos Hebreus, diz assim: a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, não é o sentimento, é a certeza, a segurança, a convicção. Agora, Jesus também, ele não sente, ele se sente abandonado, ele se sente longe de Deus. Ele, inclusive, lembra o Salmo 22 e compreende melhor que nunca aquele primeiro versículo que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele não perdeu a fé. Mas como Jesus sabe isso? Porque ele sempre leu as Escrituras. Mas ainda, ele sabia de cor. Ele lia tudo, rezava todos os dias, estudou toda a sua vida. Então, esta é a primeira lição de uma oração que Deus escuta. Nós precisamos conhecer as Escrituras, porque aí nós escutamos a palavra de Deus. As Escrituras, no fundo, não é outra coisa que Deus emprestando as suas palavras para nos dirigir a Ele. Jesus mesmo nos ensinou o Pai Nosso. Ele falou assim: Pai, quando oreis, dizei: Pai Nosso que está nos céus. E todo o Antigo Testamento está cheio de orações, os salmos inspirados, todos. Tem um salmo para cada estado de ânimo que existe. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos empresta suas palavras, as palavras que Ele quer escutar, para que nós nos dirijamos a Ele. Por isso eu digo, a oração que Deus escuta é aquela que primeiro eu escuto e depois falo. Porque eu tenho que aprender as palavras de Deus para eu dirigir a Ele essas palavras. Não outras palavras, mas também outras que nós que podemos inventar, tudo bem, não está mal. Mas as palavras que Deus nos ensinou são especialmente profundas, precisamente para que nós possamos nos dirigir a Ele com essas palavras. Deus gosta de que nos lembremos as promessas que nos fez. Senhor, você que nos prometeu isto, nos prometeu aquilo. Senhor, você falou que onde dois se reunissem, você estaria em meio de nós. Senhor, você falou aos seus apóstolos que ficaria conosco até o fim dos tempos. Lembra-te de mim, vem a meu encontro. Ele falou tudo isso para que nós dirijamos a Ele essa palavra. Então, o próprio Jesus dizia, não? Em capítulo 15 de João: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Olha que interessante. O próprio Jesus está falando assim: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecem em vós, pedirte o que você quiser, que eu vos concederei. Vê como o próprio Jesus nos está dizendo qual é o segredo da oração que ele escuta. É falar com as palavras de Jesus. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. Mas a condição é que as minhas palavras permaneçam em vós. Então nós precisamos também escutar essas palavras, que a palavra de Deus habite dentro de nós constantemente. A segunda ideia, não? A segunda passo que nós temos que dar para que realmente a palavra de Deus, nossa oração seja escutada por Deus, é focar nas promessas de Deus, não nos problemas. O evangelho que escutamos diz assim: Jesus, levantando os olhos ao céu, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Então, Jesus, em um momento, ele faz um esforço muito grande.
ele levanta seus olhos a Deus, inclusive, não apenas espiritualmente, inclusive fisicamente. Nós temos que fazer a mesma coisa. Normalmente quando nós oramos, estamos com um monte de problemas, de dificuldades, estamos em meio do momento mais dramático, talvez, de nossa vida. Não fique olhando os problemas, o sofrimento, a solidão e tudo isso. Levante seu olhar para Deus. Olhe para Ele. Porque nossa confiança, nossa fé está em Deus. Eu não foco tanto nos problemas, foco nas promessas dEle. Eu confio em que Deus vai me ajudar. Agora que nós vemos Jesus levantar seu olhar, realmente Ele tem motivos para confiar. Porque esse mesmo salmo que eu estava falando agora, que Jesus começou a pronunciar, não? Que começa com essa frase, meu Deus, ¿por qué me abandonaste? A primeira parte do salmo, até o versículo 19 a 18, é um salmo que efetivamente quase que descreve a paixão de Cristo. É uma profecia da paixão de Cristo. Mas a partir do versículo 19, o salmo dá um giro. E aí ele começa a falar palavras de confiança e de fé em Deus. Vamos ver. Tu, porém, diz o versículo 19, ó Senhor, não fiques longe. Ele começou dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Mas agora diz, não fiques longe. Força minha, vem depressa meu auxílio. Olha, versículo 24. O Senhor não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. E termina no versículo 31, dizendo, um povo que ainda não nasceu, está falando de nós, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Bem? Ao final, esse salmo é um salmo de triunfo, é um salmo de glória, é um salmo que coloca toda a fé, toda a confiança em Deus que é poderoso e em Deus que vai fazer por nós, que vai nos salvar. Um Deus que efetivamente escutou a nossa oração. Então, esse é o segundo passo. Foque nas promessas de Deus. Confie no poder de Deus, no amor de Deus, no timing de Deus também. Jesus ensinava também a mesma coisa a seus discípulos. Confiar nas promessas, não enxergar os problemas, olhar para Deus, especialmente nos momentos de dificuldade e de provação. Olha o que diz em Marcos 11, 24. Com toda certeza eu vos asseguro. Olha como começa Jesus essa frase. Em verdade te digo, não? Traduzem outros. Que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Então, aí Jesus coloca o ênfase, eu gostaria de destacar essa frase que diz, e não houver dúvida no seu coração. Ou seja, Jesus diz, você quer que sua oração seja escutada? Então, não deixe a dúvida, o medo, a insegurança, o temor e tudo isso entrar no seu coração. Porque então, se você coloca sua fé e sua confiança em Deus sobre todas as coisas, Deus vai te conceder aquilo que está pedindo. Olha que segredos, que coisas tão importantes para nós fazer a oração. Primeiro, aprender a palavra de Jesus, aprender a palavra de Deus, falar a Deus com as palavras que Ele nos ensinou, deixar que a palavra de Deus habite sempre dentro de nós. Em segundo lugar, focar em Deus, não deixar que entre a dúvida, confiar acima de tudo no poder de Deus e no amor de Deus. É interessante um detalhe aqui, quando Golias desafiava, não, o exército de Israel, muitos séculos antes, não, todos os judeus estavam muito atemorizados, porque, meu Deus, era um homem, diz a Bíblia, que media 3 metros. Eu digo que contando o capacete e a lança, não, mas tudo bem, parecia que era um guerreiro assustador. Aí estava Golias, dizia, quem lutará comigo? Não? E todos os judeus, ninguém se atrevia. Estavam com medo. Quando Davi, que é a primeira vez, não, que Davi aparece, não a primeira vez, mas é ainda um adolescente, ele estava aí de passo, nem estava lutando com o exército. Quando ele escuta a Golias, ele fica bravo. Ele diz, como este incircunciso ousa desafiar os exércitos de Israel? É interessante, Davi não está bravo
não está atemorizado em primeiro lugar, mas ele está bravo porque aquele incircunciso desafiou a Deus, ao povo de Deus, ao exército de Deus. E quando depois ele vai correndo contra Golias, não? Com sua funda, não? Preparando para o golpe de graça, ele vai gritando e dizendo, tu vens a mim, ele diz assim, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Onde está a atenção de Davi? Na força daqueles los músculos que pareciam explodir em seus braços, daquele Golias? Na lança incrível que tinha na sua mão, no capacete, na couraça? Não, ele não via isso. Todo o foco dele estava em Deus. Você desafiou Deus, agora eu vou no nome dele, e o poder de Deus é maior que qualquer Golias destes aqui. É isso que nós temos que fazer. É isso que Jesus está fazendo. Ele levanta seus olhos ao céu e fala, meu Deus, por que me abandonaste? Porque depois, esse salmo é um salmo de triunfo, de glória, de vitória. A sua confiança está, apesar de estar nesse momento dramático, a sua confiança está totalmente em Deus. Terceira coisa, são 4, vamos terminando. Vou dizer rápido isto. Fazer oração desde o profundo de nosso coração. A Deus gosta a oração que nasce com sinceridade do coração. Não aquela que nós repetimos, uma oração simplesmente sem pensar. Se você quer ser escutado por Deus, faça uma oração com os sentimentos corretos, com aquela dor, aquela queixa natural que está dentro do seu coração. Coloque seu coração diante de Deus. E então você vai ver que Deus escuta. Você já viu, já tentou falar palavras certas, mas com sentimentos errados? Isso não funciona, não? Aquele casal, imagina aquele casal no que está brigado, não? O cara fez alguma coisa errada, que humilhou a esposa, ela ficou brava, não? E aí estão no quarto e a esposa está brava, não? Então não quer falar, não quer. E aí o esposo diz, eu já disse que sinto muito. Olha, ele está pedindo desculpa, sinto muito, lógico, mas o sentimento está errado. Então, lógico que a mulher não vai aceitar essa desculpa, não? Isso não significa nada, né? Não, você tem que sentir o que eu sinto, você tem que compreender como eu me senti humilhada, etc, etc. Bom, é isso. Eu não posso falar a Deus de qualquer jeito. Eu tenho que falar com sinceridade, tenho que falar a Ele desde o coração. Imagina um noivo pedindo a mão de sua noiva, e enquanto faz isso, ele está, como se fala, bostejando, não? Bocejando, perdão essa palavra, bocejando. Então, lógico, a noiva olha isso, meu Deus, você vê que isto não é muito importante para você, não? Falar palavras certas, mas com sentimentos errados, não funciona. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Jesus diz a mesma coisa aí na carta, no Evangelho de João, capítulo 16. Ele diz assim, naquele dia, não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá. Naquele dia é o dia da provação, da dificuldade, da perseguição. Ele diz assim, não me pedireis mais nada. Que interessante. Nem precisamos falar. A queixa, a dor do coração, é já uma oração que se eleva a Deus. E Jesus diz, eu vos asseguro, o Pai que vos ama, vos concederá o que estáis pedindo. Então, igual que Jesus faz esse grito a Deus desde o mais profundo do seu coração. Ele nos ensina também a oração que Ele quer. Por que isto? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus emocional, se me permitem a expressão. Não temos que compará-lo com nossas emoções, que são muito imperfeitas, mas é verdade, Deus está feliz, Deus está bravo. Isso tudo aparece na Bíblia. Deus sente ciúmes de seu povo Israel. Insisto, não podemos compará-lo com nossos ciúmes, com nossa raiva, com nossa ira, com nosso desejo, amor, enfim. É isso, mas elevado à enésima potência. Só que Ele é um Deus emocional, não é um Deus impassível, um Deus que não sente nada. Não.
Ele sente, ele quer, ele entende quando nossa oração é feita desde o coração. Então, esta é a terceira dica importante. Ore sempre desde o coração. E a quarta coisa que nos ensina Jesus é isto: acompanhar nossas orações com obras. Não bastam só palavras, nós temos que acompanhar com obras. Jesus está morrendo na cruz por obedecer ao Pai. O verdadeiro, eu falei isso 2 domingos atrás, acho, o verdadeiro culpado da morte de Cristo na cruz é o Pai. Ele podia ter nos perdoado de outro jeito, mas é assim que nós compreendemos quão grande, quão profundo e quão intenso é o amor de Deus por nós. Então Jesus aceita, e Ele está agora morrendo nessa cruz por nós. Jesus mesmo tinha dito: não existe amor maior que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E na carta de Tiago, o apóstolo, ele diz para nós: de que adianta alguém proclamar sua fé se não tem obras? A fé, se não for acompanhada por obras, está morta. Então, não basta ter muita fé, orar com muita intenção, focar e confiar em Deus, se a minha vida não é coerente. Se eu não mostro realmente com minhas obras que eu estou querendo realmente isso, eu estou disposto a sacrificar-me por aquilo que estou pedindo. Muitos personagens do Antigo Testamento, inclusive o próprio Jesus, quando orava, muitas vezes ele fazia jejum. Lá no deserto, por exemplo, Moisés fazia jejum, Davi fazia jejum, todos faziam, Abraão fazia jejum, todos os, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, todos os profetas. Nós temos que acompanhar nossa oração com obras concretas. Não me refiro apenas ao jejum. Também isso pode ser bom, mas sobretudo a coerência de vida, seguir os mandamentos dele. Jesus dizia muitas vezes, insistia muito neste ponto, não? Aquele que escuta minhas palavras e põe em obra é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, etc, etc. Não? A parábola da casa sobre a rocha, etc. Jesus sempre nos insistia em não apenas ficar em boas intenções, mas em colocar tudo isso por obra. Pois bem, a conclusão que eu gostaria de deixar aqui, a mensagem principal que eu gostaria de deixar aqui, é que essa oração que Jesus fez, com essas 4 características que mencionei, ela foi escutada assim. Na carta aos Hebreus tem um texto muito bonito, né, que ele diz o seguinte: durante sua vida terrena, no capítulo 5, Jesus ofereceu orações e súplicas com clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa de sua reverente submissão. Ou seja, aí ele diz, se refere à paixão, não? Em meio de clamor e lágrimas. Ou seja, a toda a agonia de Getsemane e a paixão, Jesus dirigiu a sua oração. E na carta aos Hebreus diz: e ele foi escutado sim. E vocês estarão pensando, mas Deus não veio a baixar ele, a tirar ele da cruz? Como que escutou? Ele escutou sim, só que ele respondeu 3 dias depois, ressuscitando Jesus. Deus escutou essa oração, isso deve ter estremecido o coração de Deus, essa oração de Jesus. E claro que ele escutou, só que os planos de Deus não são sempre os nossos planos. Ele sempre tem planos muito melhores. Ele é mais sábio que nós. E ele sim escutou essa oração e 3 dias depois ressuscitou a Jesus e o nomeou príncipe, rei do universo. Paulo fala na carta aos Filipenses, aquele texto famoso, do versículo 2, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus realmente escutou a oração de Jesus e teve um plano mais profundo, mais grande, mais sábio, não? Que esse temor que Jesus sentiu, mas esse temor que ele sentiu apenas aí em Getsemane, quando orou a seu pai: Pai, afasta de mim este cálice. Mas quando soube que seu pai queria isso, sim, ele se levantou, foi ao encontro dos soldados em Getsemane e falou: a quem buscais? Ele confrontou. João chega a dizer que os soldados caíam por terra depois de escutar a Jesus. Ele, enquanto vê a vontade de Deus, ele confia, ele vai atrás, ele se entrega totalmente nas mãos de Deus. Então, que nossa oração também seja assim.
que a palavra de Deus habite sempre dentro de nós, que nós foquemos mais no poder de Deus, na fé, no amor de Deus, que nós saibamos também acompanhar nossas obras, não? Nossa oração com nossas obras e fazer nossa oração sempre desde o coração. 4 dicas simples, mas que nos podem ajudar também a imitar Jesus nesse momento dramático de sua vida, quando ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Que assim seja. Vamos continuar nossa celebração.